Alguém Vamos lembrar isso daí. Muito obrigado, professor. merece mais do que isso. Professor Horácio? Pois não. Doutor Sebastião, muito obrigado. E dando sequência aqui às nossas atividades da nossa quinta oficina, convido a professora Rogéria Fagundes Dorti. Professora Rogéria, é uma honra muito grande recebê-la aqui nessa oficina da Unipar. A senhora sinta-se aqui, né, abraçada por todos e saiba da satisfação que temos em recebê-la. Nós estamos aqui com o Dr. Albino Gabriel Turbay Júnior, que é o nosso coordenador do programa. Antecedeu a senhora o professor José Sebastião de Oliveira. E aqui, Dr. Albino, fazendo uma apresentação da professora Rogéria. A professora Rogéria é doutora e mestre em processo civil, Direito das Relações Sociais pela Universidade Federal do Paraná, graduado pela Universidade Federal do Paraná em 1993, conselheira nata e ex-presidente do Instituto dos Advogados e Advogadas do Paraná. Ela é atualmente a nossa presidente da Comissão Processo Civil da OAB Paraná. Professora Rogéria, da minha parte, eu só tenho a agradecer à senhora eu dirigi o convite, professor Albino, à professora Rogéria, e ela prontamente, né, de uma forma assim, muito querida, aceitou o convite. Professora Rogéria, muito obrigado. Professor Albino, o senhor quer fazer alguma consideração? Fique à vontade. Não, professor Horácio, eu só queria novamente cumprimentar a professora Rogéria, né, dizer que é uma honra recebê-la aqui para essa nossa tarde, né, eu tinha falado no começo, uma grande tarde de reflexões jurídicas. Professora, seja muito bem-vinda. Muito obrigado. Muito obrigado. Cumprimento todos os colegas professores, agradeço o convite feito pelo professor Horácio Montesquieu. É uma alegria estar aqui no Unipar. Cumprimento, então, o professor Albino, cumprimento o professor José Sebastião de Oliveira. Pude assistir o final da sua exposição, professor, é uma alegria, uma honra estar aqui também na sua presença. E fico muito feliz em atender um convite. O Horácio já é um amigo, por força de nossa interação ali em todas as reuniões que temos na nossa Comissão de Processo Civil da OAB Paraná, de forma que um convite seu, Horácio, é para mim uma verdadeira intimação, estarei sempre presente, é uma alegria estar aqui. Eu gostaria de falar para os colegas a respeito da desconsideração da personalidade jurídica, especialmente em relação à necessidade da tutela provisória, ou seja, aqueles casos em que o fato de o pedido de desconsideração, né, agora, por força do contraditório instituído pelo Código de Processo Civil de 2015, chegar ao conhecimento daqueles, então, cujo patrimônio poderá ser atingido em virtude do pedido de desconsideração, o risco que surge em relação justamente ao que o professor José Sebastião vinha falando agora há pouco, né, a questão da fraude processual, a dilapidação de patrimônio, desvio de valores que estão em contas bancárias e tudo mais. E daí a razão pela tutela provisória ser extremamente útil nesse incidente, agora chamado IDPJ, né, o incidente de desconsideração de personalidade jurídica, e o que a gente pode contribuir para que haja uma concessão da tutela provisória sempre que presentes os seus requisitos legais. Então, gostaria de abordar esse tema, e eu preparei um material, me permite aqui, professor Horácio, compartilhar, então, aqui a minha tela. Claro, professor. Eu vou um minutinho, peço aqui aos colegas para fazer esse compartilhamento aqui desse material que eu preparei. Conseguem ver aqui o material na minha tela? Está disponibilizado, professora. Tá, perfeito. Então, vamos lá. Eu preparei alguns slides para tornar um pouco mais claro isso que eu gostaria de expor hoje aqui para todos os colegas, os amigos aí da Unipar. Então, eu começo a minha exposição falando a respeito desse poema que talvez seja o mais famoso da língua inglesa, A Estrada Não Percorrida, né, A Estrada Não Trilhada, de Robert Frost. E aí, numa tradução livre que fiz, o que o poeta quer mostrar através desse poema é que existem dois caminhos, essa imagem é até muito bonita, em que dois caminhos que se divergem, há uma bifurcação no final dessa estrada, há um bosque muito bonito,
e aí ele coloca a dificuldade que ele teve porque ele não sabia exatamente qual estrada ele deveria tomar dali em diante, né? Não havia informações, e o poema todo relata essa angústia dele ter que decidir qual caminho seguir, qual caminho trilhar, e o risco caso ele tomasse o caminho equivocado. E no final do poema ele diz que ele tomou o caminho que era o menos trilhado e que isso fez toda a diferença. E aí, desde que houve esse poema, se discute muito no âmbito literário se ele teria ou não tomado a decisão certa, o que ele quis dizer com isso e tudo mais. É um poema muito bonito, vale a pena conhecer. E eu trouxe justamente para mostrar que no caso da desconsideração da personalidade jurídica, fazendo um paralelo com essa questão do poema, da literatura inglesa, nós também percebemos a angústia do magistrado, do juiz, que tem que decidir se vai conceder ou não a tutela provisória. Por quê? Porque nesse caso de desconsideração, nós estamos numa situação diferente de concessão de tutela provisória. Aqui nós temos todo um ambiente voltado para o ilícito. Nós sabemos que a desconsideração ela é cabível naqueles casos de mau uso da personalidade jurídica, né? Quando existe justamente ou o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, ou seja, quando se quer perpetrar uma fraude através da pessoa jurídica. Daí porque nesses ambientes típicos de ilicitude é muito mais arriscado não conceder a tutela provisória do que em outros ambientes, em outras áreas, digamos assim, do direito material. Então, trago aqui para essa nossa reflexão os riscos que podem ser assumidos também, caso haja um indeferimento desse pedido de tutela provisória. E aí, trago aqui também as duas hipóteses que existem no sistema jurídico brasileiro para a desconsideração. A primeira delas, chamada de teoria menor, é uma hipótese que não traz tanta dificuldade para o magistrado, e não é ela, portanto, o objeto da nossa exposição hoje aqui. A teoria menor prevê essa possibilidade de desconsideração de uma forma bastante objetiva. No direito do consumidor, por exemplo, basta que haja um obstáculo para a realização do direito já reconhecido de um consumidor para que seja possível a quebra societária e, portanto, sejam atingidos os bens dos sócios, então, dessa pessoa jurídica. No direito ambiental, da mesma forma, para aplicação também de sanções. Mas o que a gente vê na grande maioria dos casos é a aplicação da teoria maior, que é justamente aquela que se aplica quando não existe essas especificidades do direito material. Nós estamos, então, tratando da aplicação genérica da desconsideração com base no Código Civil, no artigo 50. E nessa situação é necessário, como eu mencionei agora há pouco, o mau uso, a prova da ilicitude para que eu possa ter a quebra societária. E aí, justamente aqui, nós temos que pensar sempre que a tutela provisória, ela exige para a sua concessão os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. Aqui a gente vai falar sempre na probabilidade do direito e no periculum in mora, né, no risco, na demora da concessão do provimento final. Então, eu tenho que ter sempre probabilidade e risco na demora. Mas como aferir essa probabilidade para a concessão da tutela provisória? É isso que a gente vai conversar, então, agora, nesses próximos minutos. Então, eu pergunto qual seria o grau de probabilidade necessário nos casos de desconsideração para que eu possa ter uma tutela provisória concedida desde logo, quando eu formulo um pedido de desconsideração, antes mesmo que a parte contrária tenha ciência desse pedido e possa, então, exercer o contraditório, algo extremamente importante trazido pelo Código de 2015, quando, então, eu já posso ter uma concessão de uma liminar, por exemplo, para a indisponibilidade de bens. Nós temos que lembrar que a probabilidade, nesse caso, é do direito à desconsideração, ou seja, a plausibilidade de procedência do pedido de quebra societária. E aí, em qual grau eu vou analisar essa probabilidade? A doutrina processual já há algum tempo reconhece que, dependendo do direito material que eu pretendo proteger ou tutelar, eu posso ter níveis variáveis de cognição. Se fala, então, nesse chamado standard probatório, que pode ter uma certa mobilidade dependendo ou da dificuldade da prova, ou em virtude da natureza do direito material, do risco na gravidade, então, que está em relação a essa tutela do direito.
no caso aqui da tutela provisória na desconsideração, nós podemos considerar tanto a dificuldade de prova para a demonstração de que a criação de uma pessoa jurídica ou de que a transferência de bens aconteceu com o intuito de fraude, né, o intuito do ilícito, ou também do risco que nós temos inerente aos casos em que eu não tenho a tutela provisória concedida e, ao final, o juiz percebe que era o caso, sim, de ter desconsiderado aquela personalidade jurídica, mas que hoje, infelizmente, não existem mais bens no patrimônio dos sócios, então, que seriam atingidos pela quebra societária. Então, vejam aqui que eu posso ter uma boa mobilidade nesse estándar probatório para aferir o nível de probabilidade. E aí eu quero trazer um exemplo para os colegas em relação à questão que aconteceu uns anos atrás no Brasil. Foi aplicada a chamada técnica da redução do módulo da prova. Muitos certamente lembrarão que houve uma divulgação muito grande pela imprensa, anos atrás, numa situação que envolvia pílulas anticoncepcionais. Se descobriu que a indústria havia colocado, uma determinada empresa havia colocado no mercado pílulas anticoncepcionais que não continham o seu princípio ativo, o medicamento. Ou seja, eram pílulas só de farinha, sem o princípio ativo, que estavam em teste e que não poderiam ter sido colocadas no mercado. Foi um equívoco ali de algum setor dentro desta empresa. E aí muitas pessoas fizeram uso dessa pílula que não tinha qualquer eficácia e acabaram, então, muitas mulheres acabaram engravidando. Houve inúmeras ações de indenização e surgiu aqui uma enorme dificuldade de prova. Havia o que a gente chama de prova diabólica dos dois lados. Então, era tão difícil para as mulheres comprovarem que usaram aqueles lotes do medicamento que tinha o problema, porque normalmente as embalagens são jogadas fora depois, e também uma dificuldade enorme por parte da indústria, da empresa, de provar que não havia, então, aquelas mulheres não haviam ingerido aquelas pílulas defeituosas. Ou seja, não bastava inverter o ônus da prova. A prova era difícil de ambos os lados. Daí porque se aplicou essa técnica, então, da redução do módulo da prova. O que se exigiu, isso ficou pacificado no Tribunal de Justiça de São Paulo, salvo engano, que julgou a maioria dessas ações, foi que era possível, então, comprovar o uso dessas pílulas com defeito através de uma simples declaração dos médicos dessas mulheres e que elas faziam uso contínuo desse medicamento. Então vejam que aqui, pela especificidade do direito material, do direito que se pretende tutelar, houve uma redução do nível de cognição e daquela exigência probatória. É a mesma coisa eu estou propondo em relação à desconsideração da personalidade jurídica nesses casos em que tem risco muito grande de dilapidação do patrimônio. Uma outra técnica que pode ser utilizada também na desconsideração é justamente o que falei agora há pouco da inversão do ônus da prova. Nós sabemos que nos casos de desconsideração, o ônus da prova ele é atribuído ao autor do pedido de desconsideração, ou seja, aquela parte jurídica, quando a gente fala da desconsideração normal, né, não na desconsideração inversa, aqueles sócios que podem ter seus patrimônios atingidos pelo pedido de desconsideração. Então, a prova pesa, nesse caso, do lado do autor. E o que já publicado pedidos. Professora Rogério, não sei se a senhora está nos ouvindo, mas está cortando, está travando a tua internet para nós. Nós não estamos escutando a senhora. Caiu a. Acho que caiu, né? Eu vou passar. Tenta entrar em contato com ela, professor Horácio. De repente nem ela percebeu isso ainda. Só um minutinho que eu estou acessando aqui.
Eu já comuniquei, vamos ver aqui o que ela... mas realmente essa questão aí foi foi um desafio para o direito, né, professor Albino? Imagina, né, dentro de uma relação de consumo, você se depara com uma colocação de um medicamento no mercado de consumo, né, e um medicamento que, né? Lembrando que após esse evento, ele se tornou como um crime hediondo, né? Teve uma alteração na lei do crime hediondo para colocar, né, essa questão dos medicamentos, né, falsos, enfim, como um crime hediondo, né? Pois é. A professora Rogéria acabou de comunicar aqui que ela já está restabelecendo a comunicação. Então, só alguns minutinhos aí. Mas que dá para a gente, né, verificar aí, né, professor Albino e colegas, a importância que o tema... Porque, convenhamos, né, Albino, isso na década de 90, né, você falar em desconsideração da personalidade jurídica, inversão do ônus da prova, é uma... Né, você poderia ser, né, categorizado aí como, né, até Uma teoria iniquitável, né? difícil, né? A professora Rogéria voltou aqui, professor Horácio. Olá, boa tarde, me perdoem, eu tô fora, e por virtude de um congresso, tinha explicado ao professor Horácio, que eu tenho um outro evento daqui a pouco, então estou em Campos do Jordão, num evento da ASP, e por isso eu estou numa conexão de hotel, me perdoem essa falha, e espero que não aconteça novamente. Então, eu vou voltar ao compartilhamento. Professor Horácio, poderia me dizer até onde foi possível me ouvir? Eu estava aqui, eu vou compartilhar novamente. A inversão do ônus da prova. Tá. Então, eu vou só voltar um pouquinho aqui, justamente aqui a inversão do ônus da prova. Então, aqui conseguem, justamente eu estava falando dessa gravidade relativa dos erros, os falsos positivos, os falsos negativos, e, portanto, como é possível ao juiz, quando houver um pedido de desconsideração, inverter o ônus da prova também, atribuindo ao réu da desconsideração, ou seja, aos eventuais sócios daquela pessoa jurídica que se pretende a desconsideração, o ônus de comprovar que não houve um mau uso da pessoa jurídica e, claro, isso facilitaria a concessão da tutela provisória, tá? Passando adiante, a gente pode falar também das chamadas pautas móveis que existem entre probabilidade e periculum in mora. Nesse caso, eu faço referência aqui à doutrina do professor Eduardo José da Fonseca Costa. Tem um livro bastante importante sobre essa questão das pautas móveis. O livro chama-se O Direito Vivo das Liminares, em que ele demonstra, e ele inclusive é um magistrado, e ele demonstra nessa obra que quando o periculum in mora é muito forte, a tendência é o juiz não exigir um fumus boniuris tão intenso. E o mesmo acontece com o inverso. Se eu tenho uma probabilidade já bem significativa no processo, eu não preciso demonstrar um risco da demora tão forte. Ou seja, haveria pautas móveis nessa análise de fumus e periculo. E aqui a gente vê claramente as situações do dia a dia da advocacia, quando existem situações de muita urgência, aqueles casos, por exemplo, de aplicação de medicamento ou concessão de liminar para a realização de uma cirurgia cardíaca de emergência, em que realmente a parte não pode esperar, tem um perigo muito forte. Nesses casos, uma tendência grande na concessão das liminares, e, portanto, não se trata de uma lógica do tudo ou nada. E a mesma coisa, ou seja, também essa técnica que analisa essas pautas móveis entre fumus e periculum pode ser considerada para a questão da desconsideração e da tutela provisória nesse caso. Vamos imaginar que a gente já informe ao magistrado que não existem outros bens a não ser um determinado terreno ou um determinado veículo na propriedade de um dos sócios dessa pessoa jurídica e que com a notícia da desconsideração haverá um risco muito grande do periculum in mora, porque haverá uma chance de dilapidação desse único bem no patrimônio, então, do possível réu que vai ser atingido pela desconsideração. Então, nesse caso, é possível, sim, a gente considerar, então,
que essa plausibilidade pode ter um nível de exigência menor por parte do magistrado. E ainda também que pode ser demonstrado como verdadeiro, e, portanto, é uma hipótese que tem um maior nível de confirmação do que um grau de refutação, ou seja, é mais provável que isso seja verdadeiro do que o contrário, do que isso seja algo falso. E, portanto, aqui a gente tem algo simples, no sentido de que não se deve exigir uma alta probabilidade, basta uma probabilidade normal para que a gente possa ter a concessão da tutela provisória. E para isso, para se considerar o que é uma probabilidade normal, a gente aplica no direito brasileiro a chamada teoria sueca da verossimilhança preponderante, ou seja, aquilo que prepondera, ainda que seja com nível de percepção minimamente maior. E aqui o exemplo que a doutrina traz é uma régua, como se o zero, então, o zero da régua fosse a não concessão. E a partir dele, então, aquela parte que conseguir, então, demonstrar que há uma probabilidade maior para o seu lado, o autor, no caso demonstre que minimamente ele tem algo preponderante em relação àquilo que poderia ter o réu, com esse definitiva, no caso da cognição exauriente, ou da tutela provisória, no caso da cognição sumária. Portanto, probabilidade e juízo de certeza a partir da aplicação da teoria sueca da verossimilhança preponderante. A gente sempre lembrando que, ainda mais na tutela provisória, a gente não busca certeza, né? A gente busca apenas essa mera probabilidade, que é o suficiente. Complementando, eu também trouxe aqui para a nossa reflexão a questão da conduta das partes. Hoje nós sabemos que o Código admite as chamadas provas atípicas, e elas estão previstas lá no artigo 369 do Código de Processo Civil. Portanto, eu não preciso ter uma prova tipicamente já prevista pelo legislador. E o que eu posso utilizar como prova atípica em relação à desconsideração? Justamente a conduta das partes. Quando determinada parte, cujo patrimônio se pretende atingir com a desconsideração, já teve uma conduta num processo anterior extremamente negativa, vamos imaginar, ele foi condenado criminalmente por fraude, ou pela prática de má-fé, ou por qualquer outra dessas situações que leve a crer que ele não tem a credibilidade necessária, ou ainda, quando ele praticou, ainda que não num outro processo, mas ele praticou um ato que demonstra já, ainda que não diretamente, mas pode demonstrar um indício de que ele tem intuito, sim, de fraudar o interesse, por exemplo, daquele credor, através de alterações contratuais realizadas recentemente, com posterior aquisição de bens, ou seja, comportamentos que possam ser trazidos e demonstrados no processo, e aí a gente está falando de prova de fatos indiretos, para trazer uma alteração da personalidade jurídica, tá? Ou pelo menos a concessão da tutela provisória num primeiro momento. E aí, o que também eu quero trazer como sugestão dentro dessas técnicas, então nós falamos na questão da redução do módulo da prova, nós falamos a inversão do ônus da prova, nós acabamos de falar na ideia de uma conduta anterior da parte que também possa ser trazida ao magistrado como um elemento a mais de convicção, e nós podemos falar agora das chamadas provas indiciárias. A prova indiciária, na verdade, é uma prova a respeito de um fato, que é um fato indireto em relação ao que se pretende demonstrar. Não é o fato direto que dá base, portanto, é constitutivo do direito da parte, do autor, mas ele é um fato indireto que, através de uma presunção, eu posso chegar, então, ao nível de convicção suficiente. São as chamadas provas indiciárias, então, que também têm relevância no processo civil. E aqui eu faço menção a um artigo, trago aqui a menção à Ação Penal 470 de Minas Gerais, que nada mais é do que a ação penal decorrente do mensalão, que todos conhecemos, houve um julgamento extremamente relevante no Supremo, e aqui as ponderações que aconteceram a respeito desse julgamento. O professor Antônio do Passo Cabral,
que é um grande processualista, jurista na nossa área do processo civil, ele analisou esse julgamento da ação penal sob o aspecto das provas processuais produzidas neste julgamento. E aqui ele trouxe a questão de que foi suficiente para esse julgamento a chamada prova indiciária, que é a prova do fato indireto, justamente pela dificuldade que se tinha ali da prova exata do ilícito criminal praticado. E ele relata que nesses ambientes de difícil prova, difícil comprovação dos ilícitos, muitas vezes a prova exerce uma função meramente persuasiva, ou seja, através de fatos indiretos, eu posso provar que aquele fato que eu gostaria de ter provado através de uma prova demonstrativa, vamos imaginar uma declaração, um documento, aquela prova persuasiva é suficiente nesses casos. Basta lembrar que nos casos de fraudes e de crimes, nós não vamos conseguir uma foto do crime sendo praticado, dificilmente temos isso, às vezes temos fotos de momentos que aconteceram antes do crime, ou nós não vamos ter uma declaração também de que aquilo foi praticado, muito menos, às vezes, um depoimento. E aqui diz o professor Antônio do Passo Cabral que essas são situações que costumam acontecer a portas fechadas, entre quatro paredes. A dificuldade maior que existe, portanto, da prova desse mau uso da sociedade, da pessoa jurídica. E, portanto, nós podemos nos satisfazer com uma função persuasiva da prova e com a soma, então, desses indícios que venham a ser demonstrados no processo. A soma desses indícios, através das chamadas provas indiciárias, pode ser suficiente, sim, para a concessão da tutela provisória. E aí que passo justamente isso que eu vinha falando agora há pouco, nesses ambientes em que há uma dificuldade muito grande da chamada prova demonstrativa, nessas áreas típicas de má-fé ou de fraude. Então, nós sabemos que hoje não é mais suficiente para o incidente de desconsideração da personalidade jurídica o mero encerramento irregular da empresa. Por alguns anos, a jurisprudência entendia que se uma pessoa jurídica tivesse sido encerrada irregularmente, isso era o suficiente para que houvesse a quebra societária e o patrimônio dos seus sócios viesse a ser atingido, ou seja, aquela pessoa jurídica que não permanece ativa perante a justiça judicial, aquela pessoa jurídica, então, tem uma situação irregular, a gente tem novamente essa situação. E aqui eu não consigo mais, pela evolução da jurisprudência, eu não consigo mais demonstrar que com a mero encerramento irregular haveria, então, base suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica. Daí porque a gente tem que trazer outras provas para demonstrar essa probabilidade da quebra societária para obter a tutela provisória. E aqui trago um exemplo da jurisprudência, situações em que a criação de uma outra empresa, mas em outro endereço, não no mesmo endereço, que é um caso também típico que a gente consegue, a tutela provisória, porque é caso mais claro aí, de um uso de uma segunda pessoa jurídica para ocultar patrimônio daquela primeira, mas vamos imaginar uma outra empresa num outro endereço, com os mesmos sócios, com o mesmo contador e com o capital integralizado em espécie. Vamos imaginar um capital social de 100 mil reais, ele teria sido integralizado em espécie. Nós sabemos que isso não é comum. Então, eu faço a prova desse fato indireto, que é essa integralização em espécie através do simples documento, né, da constituição dessa empresa, e eu consigo, através disso, criar indícios de que houve um mau uso dessa pessoa jurídica. Então, vejam que são elementos que nós podemos trazer para aumentar o nível de cognição, o nível de convencimento, então, desse magistrado. E aí, já caminhando, então, para o final da minha exposição, eu queria trazer aqui a ideia do risco de dano inverso. Isso é algo de extrema importância quando a gente fala da concessão da tutela provisória. Nós não podemos desconsiderar que a não concessão de uma liminar pode ser tão prejudicial ou mais prejudicial do que a sua concessão. Muitas vezes, os magistrados pensam que, havendo dúvida, é melhor não conceder a liminar e deixar aquele status quo na mesma situação. O status quo ante não é alterado em virtude do pedido de liminar. E esse é um equívoco, é um grande equívoco. Na verdade, o professor Marinoni há muito tempo sustenta, quando fala sobre
a tutela provisória de que a não concessão também gera risco e pode gerar um prejuízo até maior. Então, a gente fala do dano inverso. Bom, pode haver um dano se eu deferir essa liminar de indisponibilidade de bens, e vamos imaginar as contas bancárias dos sócios ou os veículos dos sócios vão ser indisponibilizados, isso vai gerar um problema para eles, e ao final vai se ver que a pessoa jurídica não foi utilizada de uma forma equivocada, de uma forma errada, ilícita, e, portanto, não havia base para desconsideração. Isso é possível. Mas, às vezes, é muito mais danoso o risco inverso, ou seja, se eu não conceder ao final do processo, quando se considera, então, que havia, sim, base suficiente, eu não consegui mais patrimônio no universo, então, do devedor. Portanto, nós devemos sempre considerar esse risco de dano inverso quando houver um pedido de tutela provisória na desconsideração da personalidade jurídica. E aqui quero destacar que a possibilidade do contraditório na desconsideração foi algo extremamente inovador e importante trazido pelo Código de Processo Civil de 2015, porque muitas vezes os sócios acabavam sendo cientificados de que havia, então, a quebra da personalidade da sociedade a qual pertenciam pelo seu gerente de banco, quando já havia ocorrido o bloqueio das suas contas bancárias. Isso era muito comum em relação, inclusive, a decisões no âmbito da Justiça do Trabalho. E o Código de Processo Civil de 2015 veio justamente para trazer a garantia de que as pessoas não vão ter o seu patrimônio atingido antes do exercício do contraditório ou sem o exercício do contraditório. O que nós podemos distinguir é que em determinadas situações, embora o contraditório deva sempre, na maioria dos casos, melhor dizendo, acontecer antes de uma liminar concedida, sempre que possível, em algumas circunstâncias, ele pode ser postecipado, justamente em virtude do risco, caso eu já dê conhecimento ao réu de que pode haver o atingimento aí do seu patrimônio por um pedido de desconsideração. É por isso que, desde o início da vigência do Código, ainda que não haja, na previsão dos artigos que trazem a hipótese da desconsideração, não há previsão da concessão da tutela provisória, mas a doutrina praticamente majoritária sempre entendeu que é possível, sim, a tutela provisória se aplicar ao incidente de desconsideração, justamente para evitar esse risco de dano inverso, ou seja, para permitir que o contraditório seja postecipado e, com isso, eu consiga ter aí a aplicação de um direito de uma forma mais efetiva, com uma maior eficiência, sem esse risco enorme de nós chegarmos ao final de um longo incidente sem qualquer patrimônio localizável, então, em relação a esses futuros réus que vão, então, ingressar no processo. Então, eram essas as considerações principais que eu queria trazer aqui, destacando sempre a importância da concessão da tutela provisória nesses casos de desconsideração, já no primeiro momento. Quando se faz o pedido de desconsideração, já se requer tutela provisória ao mesmo tempo. Nós sabemos que a tutela provisória, ela pode ser concedida simplesmente com a ideia do risco e do perigo in mora e da alta probabilidade, mas nessas circunstâncias típicas de ilícito, e é essa o diferencial que eu queria trazer para a nossa análise hoje, nas situações de quebra societária, isso é muito evidente, são situações típicas da ilicitude, é que a gente pode considerar sempre, então, a concessão da tutela provisória para evitar um processo civil que chegue ao final e não consiga entregar, aí satisfazer o direito material, entregar para esse autor aquilo que ele tanto busca, que seria justamente a realização do seu direito. Então, é com base nesses pontos e nessas técnicas processuais que nós podemos hoje utilizar, é que eu trago a reflexão dos colegas para uma aplicação mais efetiva, uma prestação jurisdicional melhor para todos nós que dependemos, então, do processo civil. Obrigado, professor Horácio. É uma enorme alegria estar aqui com o senhor, com os colegas na Unipar, para falar, então, da tutela provisória, que é um tema que, para mim, é tão caro. Peço desculpas aí pelas minhas
dificuldades de conexão em virtude de estar fora da cidade. Espero que tenham conseguido acompanhar aí a minha exposição. Obrigada. Professora Rogéria, todos nós aqui agradecemos a senhora pela forma muito didática com a qual a senhora tratou de temas tão complexos, né? Dentro de um pequeno espaço de tempo e com uma profundidade muito grande. Então, a doutrina que a senhora traz, as inovações de pensamento sobre a produção da prova, sobre a desconsideração da personalidade jurídica, isso sempre traz para todos nós uma reflexão da evolução desse direito, né, da evolução da proteção. A senhora utiliza expressões que são muito, muito caras para nós no processo, né, o contraditório, como a preservação ou não de uma empresa, de acordo com a extensão do dano que essa empresa pode produzir para a sociedade. Então, eu fico aqui, né, com todo respeito, né, cada vez mais fã da senhora, quando a ouço, pela clareza, pela objetividade com que a senhora trata essa temática. Eu coloco a palavra, né, ainda nós temos alguns minutinhos, antes da apresentação do Dr. Bochenek, que nos honra já com a sua presença aqui. O Dr. Bochenek já está aqui, então a palavra está à disposição dos colegas aí, para quem quiser fazer o uso. Eu queria, professor, antes das questões, eu queria só comentar que foi lançada recentemente uma obra sobre a desconsideração da personalidade jurídica. Muitos autores contribuíram para essa obra, e fica aqui a sugestão para que procurem, então, ontem eu participei, inclusive, de um evento do Migalhas, em que isso está gravado, inclusive, acredito, na internet, no YouTube do Migalhas, em que vários professores, o professor Humberto Doro Júnior, o professor Eduardo Talamini, o professor Araquém de Assis, e esse foi uma coletânea organizada pelo professor Marcelo Abelha, pela professora Trícia Navarro, sobre desconsideração. E nós temos, então, um grupo enorme de artigos de professores do Brasil inteiro a respeito da desconsideração. Eu tratei lá dessa questão justamente das provas indiciárias e das técnicas, então, processuais para a gente conseguir a tutela provisória na desconsideração, mas fica aqui o convite para todos, para a leitura, então, dessa obra que está extremamente atual, com a contribuição de todos os professores de todo o Brasil. Pois não. Desculpa, professora, como é o nome da obra? Eu passei aqui desapercebido aqui. A obra chama-se Desconsideração da personalidade jurídica, aspectos processuais e materiais. E é uma coletânea, agora não vou me lembrar a editora, mas é sob a coordenação do professor Marcelo Abelha e Trícia Navarro. Perfeito, ótimo, leitura obrigatória. Colegas, a palavra está à disposição dos senhores. Professora, eu queria... Professora Abelha. Claro, aproveitando. Professora, eu acho que é interessantíssimo essa reflexão sobre o uso, né, da tutela provisória nos pedidos de desconsideração, mas eu vejo, e assim, até mesmo na prática, essa questão, né, da prova, ou essa mobilidade na teoria, né, sobre a prova, a questão, a senhora trouxe aqui, a inversão do ônus, ou seja, a teoria da carga dinâmica das provas, essa questão das pautas móveis, eu vejo que ainda há uma dificuldade nesse sentido, né? Eu sei que a senhora está escrevendo sobre isso. Na prática, a senhora também vê que ainda há essa dificuldade dos próprios juízes, né? Ou da própria advocacia, nos coloco também, eu também sou advogado, de usar essas técnicas ou essas teorias, né, para poder tentar que essa prova, né, conduza, né, a possibilidade de uma tutela provisória. Como que a senhora tem visto isso?
Sim, excelente questão, professor Albino. Eu agradeço até a oportunidade, então, de fazer esse esclarecimento, porque no dia a dia da prática da advocacia, a gente vê, muitas vezes, o indeferimento de tutelas provisórias, ainda mais em pedidos de desconsideração, porque no início do incidente ainda não há elementos probatórios suficientes para o convencimento final do magistrado, né? Então, isso é muito comum. E aí, eu quero trazer, em resposta à sua indagação, algo que foi dito ontem pela minha querida amiga Trícia Navarro, que também é magistrada, hoje está atuando até no CNJ, e relatou assim, a angústia dela também magistrada, no sentido de que às vezes ela tem vontade de conceder a tutela provisória, mas entende que não tem elementos suficientes. Então, faço aqui uma exortação assim para os advogados, né? Nós, advogados, temos que trazer aos magistrados também elementos suficientes, se não de prova já no início, mas pelo menos indícios de que há, ou provas de fatos indiretos, que na verdade o indício é isso mesmo, para que ele se convença, ao menos minimamente, de que haverá esse risco de dano inverso, caso ele não conceda, e aí, então, favorecer essa concessão, porque a decisão, o magistrado também ele é solitário, ali tem que tomar aquela decisão também é algo difícil, né? Então é muito fácil criticar os magistrados no sentido da não concessão da tutela provisória, mas nós, advogados, também temos uma responsabilidade muito grande quando fazemos um pedido e não trazemos, por exemplo, doutrina, não trazemos elementos de prova suficientes. E por exemplo, esses artigos novos que vêm sendo escritos a respeito da desconsideração, esses argumentos a respeito de teorias sobre o convencimento judicial sobre as provas podem ser trazidos de uma forma, claro, breve, né? A gente não pode usar isso para trazer questões acadêmicas numa petição ao juiz, mas nós podemos trazer um mínimo de elementos que tragam realmente esse convencimento judicial. Então, sim, sinto essa dificuldade e vejo que essa é uma dificuldade que deve ser compartilhada entre todos os operadores do direito. É um papel de todos nós, Ministério Público, Judiciário e advogados, contribuírem para uma melhor prestação jurisdicional. Muito bem. Obrigado. Bom, professora Rogéria, eu, mais uma vez, agradeço muito a presença da senhora aqui nesse nosso evento. A obra que a senhora destaca é da editora Focus. Isso. Editora Focus. Está à venda na Livraria da Vila. Já estou aqui adquirindo meu exemplar. Muito obrigada pelas informações aí, professor Horácio. Eu quero, então, aproveitar esse momento, agradecer o convite tão gentil que me foi fornecido, que foi feito pelo colega, querido amigo já da nossa Comissão de Processo Civil da OAB Paraná, e queria, então, dizer que vou disponibilizar um exemplar da obra para os alunos, se o professor puder, ao final, aí, fazer um sorteio, eu não vou poder acompanhar até o final, adoraria ouvir Dr. Boschneck, o senhor, um magistrado que eu tanto admiro, tantas lutas aí por uma melhor prestação jurisdicional, mas como eu tinha dito anteriormente para o professor Horácio, eu estou fora de Curitiba em virtude de um evento aqui da ASP, um outro congresso em São Paulo, então vou ter que, e aqui é presencial, então eu terei que ir para lá, lamento não poder ouvi-lo, Dr. Boschneck, seria uma grande honra. E aí o professor Horácio depois me diz quem foi o sorteado, e eu vou ter vou ficar muito feliz, ter muita alegria de poder encaminhar por correio, então, um exemplar dessa obra a que eu me referi. Tá bom? Muito obrigado, doutora Rogéria. Um abraço. A senhora é sempre bem-vinda, viu? Obrigado, muito obrigado. Um abraço a todos, então, a todos os colegas. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Colegas, dentro dessa tarde aqui de extrema alegria, né, de extremo engrandecimento do conhecimento jurídico, né? Já tivemos, doutor Boschneck, a ilustre presença, né, do nosso amigo José Sebastião de Oliveira, pai do nosso ilustre Robson Carlos de Oliveira, seu colega magistrado,